Não podemos ser bem-sucedidos quando metade de nós está restringida. Uma frase da Malala, aquela menina que vocês devem conhecer bem e que foi vítima do Talibã, né? E que se tornou uma referência, recebeu o prêmio Nobel da Paz. E então hoje eu vou falar sobre essas questões do Talibã, falta de liberdade, e que como jornalista eu acompanhei por muito tempo, né, essas questões, e então é uma coisa que realmente toca bastante na gente. Às vezes a gente fica pensando que a gente não tem liberdade de escolha. Quando a gente é adolescente, a gente é meio rebelde, a gente acha que nossos pais estão nos privando de determinadas coisas, e a gente vê que a nossa liberdade é bem maior do que a gente pensa, né? Então eu sou Kátia Hoffmann, jornalista, escritora. Essa é mais uma edição do Conversando com Kátia Hoffmann, de número 20, né? Chegamos a 20 bate-papos aqui, colocando assuntos para vocês de uma forma, do ponto de vista jornalístico, digo, né? Então eu pesquiso e eu trago. E então eu digo que agora a gente vê acontecer no Afeganistão essa fuga em massa das pessoas em meio ao domínio do Talibã, né? E então eu assim como Malala, na época lá no final da década de 70, eu era uma menina e eu me deparei com notícias e informações de coisas que eu não fazia ideia que existiam, só que era no Irã, né? A revolução no Irã, e quando foi deposto o Shah, e então eu fiquei muito chocada com tudo aquilo, de ver a proibição imposta às mulheres, principalmente, né? Os castigos, aquela questão toda. Eles estavam bem ocidentalizados, digamos assim, então acredito que tenha sido bem difícil para as pessoas. E aquilo me marcou muito na época. Eu acompanhei toda essa questão e fiquei bem chocada, né? E como uma adolescente ali, jovem, né? Aquilo me marcou muito na época. Então depois também a questão, voltando à questão da Malala, acompanhando a garra daquela menina e todo o sofrimento, toda a luta. E então eu vou trazer algumas frases dela também aqui, e algumas coisas eu vou ler porque são fatos, né, que eu não quero deixar passar. Mas essa questão do Talibã e ser mulher em meio a um regime do Talibã, ser privado de tantas coisas, né? Então, assim, eu fico pensando que a gente tem essa liberdade de eu tô aqui usando maquiagem, mesmo que pouquinha, escolher a roupa que eu uso, escolher aonde eu vou, poder estudar, uma coisa muito restrita para as meninas, né? No regime Talibã, eles dizem agora que no Afeganistão eles estão estudando, a situação ainda não é definitiva, mas, por exemplo, as mulheres já não estão podendo ir ao trabalho, não podem mais estudar, e meninas também, né? E então é um terror, imagina. Até a questão da burca, imagina ter que usar a burca, cobrir tudo, só os olhos ficarem de fora para sair. E mais e meia tudo isso tem essa questão também de comercial, né? Imagina, tá faltando burca no mercado, porque as mulheres não estavam acostumadas com essa vestimenta, né? Com a obrigatoriedade dessa vestimenta. E agora, para sair na rua, elas precisam, além de usar a burca, estar acompanhada de um homem, né? E só podem sair para ir ao médico ou ao mercado, como eles dizem lá, fazer compras rápidas, essenciais. Então a gente fica se questionando, né? Puxa, às vezes eu acho que eu não tenho liberdade, eu não tenho conquistas, e imagina assim, em meio ao Talibã, né?
Malala foi no Paquistão, né, que aconteceu o incidente dela. Ela, quando voltava da escola, foi baleada na cabeça, né? Ela já escrevia em um blog com pseudônimo, né? Ela já escrevia em um blog contando as questões de viver em meio ao regime do Talibã. E depois ela e a família foram descobertos e daí sim começaram a sofrer mais retaliações e depois veio o incidente e eles foram, depois ela se tratou ainda no Paquistão e depois foi para Londres, onde hoje ela vive, ela está com 24 anos, ela vive com a família, né, em Londres, mas imagina a luta, ter que se calar, né, não poder expor o que pensa. A gente que tem a internet na mão, aí a gente pode usufruir de tudo, desses meios, pesquisar. Eu tenho livros aqui atrás de mim que eu posso ter a escolha de lê-los a hora que eu quiser. Então, realmente para mim, essa falta de liberdade incomoda bastante, né? E agora, vendo essa multidão sendo retirada do, principalmente saindo via Cabul, né? Então é bem complicado e é triste ver que a gente tem que ter tantos refugiados em meio a tantas guerras, né? Então eu tenho assim mais algumas frases da Malala aqui para vocês, a gente se inspirar, né? Nessa questão tão dolorosa, né? E eu já tô vendo que eu já tô me estendendo, às vezes eu me empolgo e falo um pouco mais, é um desabafo aqui também, né? Então eu vou ler mais uma frase dela. Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. Mais uma frase da Malala, né? No Paquistão, quando eu sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Então é isso que querem tirar, né? Retirar esse poder de conhecimento, de questionamento. Então eu vou encerrar essa questão um pouco mais pesada dessa vez. Normalmente eu trago coisas reflexivas, mas nem tão assim fortes, né? Mas então, os extremistas têm mostrado com que eles querem travar sua luta contra uma garota com um livro. Tá? Livros que eu tenho aí atrás. Vamos refletir sobre essa falta de liberdade às mulheres, né? Em meio ao Talibã.